Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, hoje no MP Cidadão você vai entender como o MPRJ está fazendo a reconstituição em 3D da cena da morte do menino Henri Borel por meio de um software de realidade virtual. Confira as participações do titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao 2º Tribunal do Júri da Capital, promotor de Justiça Fábio Vieira, e da diretora da Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ, Maria do Carmo. Assista também uma matéria especial com trechos da coletiva de imprensa realizada na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sob a operação contra a organização criminosa liderada por Rogério de Andrade e seu filho Gustavo de Andrade, e que tem como um dos integrantes o ex-policial militar Rony Lessa. E não perca no quadro Juridiquês a explicação de mais um termo utilizado no meio jurídico. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. O MPRJ fez nova perícia no apartamento em que o menino Henri Borel foi morto em março do ano passado. O objetivo foi fazer uma reconstituição virtual em 3D no imóvel por meio de um software de realidade virtual para recriar a cena da morte a partir de relatos colhidos nos depoimentos. Acompanhe no quadro Conheça a atuação do MPRJ. Então, o que houve nesse dia no imóvel em que o Henri fora morto foi o escaneamento, né? A medição de todos os cômodos. Para quê? Para que depois eu, com esse material, junto com os vídeos que nós já temos de elevador, de hall, de corredor do prédio, enfim, nós possamos simular um ambiente real, o ambiente em que ocorreu o crime, e a partir desse ambiente criado em 3D, possamos confrontar as versões para sabermos se elas se adequam na realidade do local ou não. Enfim, nós já temos, claro, laudo de local, nós temos tudo que o nosso processo penal nos possibilita e a realidade nos permite. Agora, essa realidade, ela facilita o aprendizado. Na verdade, as conclusões que eu chego até agora, prevendo que vai trazer essa nova realidade, não muda a minha percepção sobre o crime. A minha convicção é de que o Henri foi morto e a responsabilidade por essa morte é do casal, mas essa nova ferramenta utilizada, ela facilita a compreensão, porque é como se nós estivéssemos vendo um filme, é como se nós estivéssemos vendo a situação acontecendo no ambiente que nós percebemos no nosso dia a dia. Então isso sim é revolucionário no sentido de facilitar o aprendizado. Do caso Henri está sendo trabalhado, mas ocorreram outras situações em que essa tecnologia já foi usada pelo Ministério Público, e com êxito. Sinceramente, a minha certeza é que isso vai facilitar a compreensão de quem olhar para o processo. Então, isso vai facilitar a compreensão dos profissionais do direito, das pessoas que analisam, dos jurados, enfim, de qualquer um que tenha contato com essa prova. Então, é como se eu estivesse filmando o crime acontecendo. Então, a tecnologia, para vocês terem uma noção, né? Hoje em dia, diferente de anos atrás, quase toda esquina tem uma câmera. Então, vários crimes eles conseguem ser desvendados com maior facilidade por conta dessa modernidade. Além das câmeras em prédios, em residências, nós temos as câmeras no telefone de qualquer pessoa. Então, isso facilita, né,
que nós capturemos imagens. E essa ferramenta hoje disponibilizada no Ministério Público, ela vai criar esse ambiente a partir de dados que nós já temos. Ou seja, nós vamos captar aqui, fazer uma leitura de um ambiente como esse, por exemplo, né, onde vai ser reproduzida a imagem das poltronas, né, a dimensão entre o teto e o chão, entre uma porta e uma parede, e um crime acontecendo aqui dentro a partir do relato das pessoas que testemunharam, nós vamos adequar a essa realidade, vamos saber, ó, essa versão é mentirosa, não cabe aqui dentro. Essa versão é compatível com uma possibilidade, porque a perícia, muitas vezes, ela não vai me dar a certeza do que aconteceu, ela vai me dar a indicação de ser possível ou não uma determinada conclusão. Os jurados vão poder ver e vão ver. Isso facilita. Na verdade, então, assim, no caso Henri, a investigação ela foi muito consistente. As provas produzidas até agora no processo, elas confirmam a consistência da investigação e acrescentam dados também que corroboram a nossa visão inicial. Então, desde o início, quando eu pego esse processo e analiso, e a investigação ela é muito extensa, eu já tenho uma possibilidade que na minha cabeça é muito real e ela foi apenas sendo comprovada por tudo que já existe até hoje. Então você me fala, isso vai facilitar para mim a apresentação para os jurados ou para qualquer pessoa que eu converse sobre o processo, porque a certeza da responsabilidade dos acusados ela é muito gritante através da análise de outros elementos. Olha, isso vai facilitar muito a vida do promotor. E facilita a vida do promotor não significa dizer que a gente consegue sustentar uma condenação, não. Nós conseguimos também visualizar possibilidades, porque nosso papel não é condenar uma pessoa só porque ela está sendo acusada, é realmente provar o que aconteceu. E se a prova do que aconteceu responsabiliza a pessoa que está sendo acusada, ela precisa ser condenada. Então isso é um facilitador tremendo do nosso trabalho e também da apreensão do público, como eu já falei. E quando eu digo do público, também do público específico, que é aquele que a prova se destina, que são os jurados, no final das contas, e antes disso, o próprio juiz, né, na sequência da causa, porque essa tecnologia não vai ser utilizada só em processos de júri, pode ser utilizada em qualquer situação, até mesmo em situações outras, né, fora do contexto criminal. Eu sou bastante entusiasta dela, por conta dessa facilitação toda, que já disse aqui. Bom, e esse scanner com certeza vai auxiliar os membros do MPRJ na resolução de diversos casos. E agora, para você de casa conhecer ainda mais essa ferramenta, a diretora de Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ, Maria do Carmo, vai explicar os detalhes técnicos para a reconstituição de cenas em 3D. Confira! Bom, o que o scanner faz, ele é um instrumento de precisão para extrair medições de ambientes, né, e reproduzir situações. Então, nós temos o ambiente ali, o apartamento onde ocorreu o fato e os seus diversos cômodos. Esse scanner ele foi colocado em todos os cômodos, então nós mapeamos o apartamento todo e com isso permite que a gente crie essa unidade em tamanho real. A partir do momento que você recria o ambiente em tamanho real com as medidas de precisão, como eu estou te falando que o equipamento é capaz de fazer, esse é o grande uso dele, nós podemos reproduzir as versões para o fato ocorrido, né? Então, cada um tem a sua história, cada um tem a sua versão, e nós temos ainda os laudos também, laudo cadavérico, que elenca as lesões, e a partir dessas lesões, com as informações e medições do local, nós podemos ver a viabilidade física desses fatos terem acontecido da maneira que eles foram narrados, né, através das suas versões. Então, o que o equipamento hoje traz para nós de diferente, qual é o grande diferencial dele, é permitir que a gente saia do mundo imaginário, porque quando alguém conta uma história, essa pessoa ela tem que contar com a capacidade do outro de abstrair,
e faz com que você entre na história. Então, você pode entrar naquele cenário, e aí nós temos aí algo mais, que é a utilização da realidade virtual, né? Porque o equipamento ele vai capturar os dados para você criar essa realidade. Depois você tem um outro equipamento que vai fazer com que você possa entrar nessa realidade. E através desse equipamento, você vai, naquele ambiente, poder verificar com seus próprios olhos, literalmente, né, a disposição dos móveis. Nós podemos recriar também, simular a criança com seu tamanho, com seu peso, os adultos também, todas essas relações e proporções entre as pessoas e repetir aquilo que elas contaram. E com isso a gente vai verificar a veracidade ou não, ou as hipóteses que se encaixam no mundo da física, porque no final da história tudo é uma questão de física, né? A questão da força, do impacto, altura de eventuais quedas, coisas nesse sentido. Uma das coisas que eu acho muito interessante da instituição do Ministério Público é o investimento na capacitação dos servidores. E foi exatamente por conta desse investimento que nós pudemos ir a uma feira e a um congresso de perícia nos Estados Unidos, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer essa tecnologia. Talvez se a gente não tivesse tido essa chance, não teríamos visto. Então, passando num stand, tinha um scanner lá funcionando e a demonstração de como representar a cena do crime, né, em realidade virtual, com imersão, com medições, fazendo cálculo de trajetórias de tiros, por exemplo, impacto de colisão de veículos, desmoronamentos, enfim, é uma tecnologia com várias aplicações. Porque, na verdade, é uma tecnologia que tem mais de 40 anos e é muito utilizado no exterior. Isso não é tão conhecido aqui para nós, mas já é uma coisa bastante utilizada no exterior. E assim, eu confesso para você que na época eu achei que aquilo era um sonho muito distante, que a gente não ia ter, não era uma coisa para chegar aqui tão cedo. E me surpreendeu positivamente o interesse da instituição como um todo, né, de permitir que nós pudéssemos adquirir um produto tão de ponta, tão útil, né, e tão importante para a investigação, principalmente essa parte da análise forense e, em especial, a DEDIT, que trabalha com identificação biométrica. E o MP Cidadão vai para um rápido intervalo. A seguir, não perca uma matéria especial sobre a operação do MPRJ voltada a reprimir as ações da organização criminosa liderada por Rogério de Andrade e seu filho, Gustavo de Andrade. Não saia daí. O MP Cidadão volta já. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Estamos de volta e agora você vai acompanhar uma matéria especial que a nossa equipe preparou sobre a operação do MPRJ contra a organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar no Rio de Janeiro e em outros estados, que era liderada por Rogério de Andrade e seu filho Gustavo de Andrade. Acompanhe! O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado para o caso Marielle Anderson, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, deflagrou no dia 10 de maio a Operação Calígula, com o objetivo de reprimir as ações da organização criminosa liderada pelo contraventor Rogério de Andrade e seu filho Gustavo de Andrade. Rogério e Gustavo comandavam uma quadrilha integrada por dezenas de outros criminosos, incluindo os delegados Adriana Belém e Marcos Cipriano e o PM reformado Rony Lessa, denunciado como executor do homicídio da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. A operação visou a cumprir 29 mandados de prisão e 119 mandados de busca e apreensão. No total, 30 pessoas estão sendo acusadas pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Entre os itens apreendidos na operação estão aparelhos de celular, notebooks, HDs, pendrives, chips,
máquinas de cartão, máquinas caça-níqueis e cópias de processos. Além disso, foram encontrados R$ 1.765.300 em espécie na casa da delegada Adriana Belém. Em coletiva de imprensa na sede do MPRJ, os promotores de justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado explicaram a operação. Bom, hoje a força-tarefa do GAECO para o caso Marielle e Anderson deflagrou a Operação Calígula, cumprindo 119 mandados de busca e apreensão, 24 mandados de prisão. Foram um total 30 pessoas denunciadas, são 4 denúncias, não é uma denúncia só. A gente, por questões de estratégia para a melhor marcha processual, nós dividimos a imputação em 4 denúncias. Uma primeira denúncia, ela foi formulada em relação ao núcleo do Rogério de Andrade. Então, nessa denúncia estão sendo acusados o Rogério, o seu filho, o Gustavo, e o seu núcleo principal, como, por exemplo, o Mug, o Jefferson, conhecido como Feijão. Enfim, uma segunda denúncia com o núcleo aí do Rony Lessa. Mas é bom que se diga que as 2 denúncias se completam. Então, nessa segunda denúncia, está o Rony Lessa, estão os delegados da Polícia Civil. Uma terceira denúncia, os denunciados na primeira e na segunda são novamente denunciados. E na quarta denúncia é o núcleo tecnológico do Rogério de Andrade. Nós identificamos as pessoas que faziam os sistemas que rodam o jogo do bicho no país inteiro para ele. E conseguimos o decreto de prisional em relação a essas pessoas, além da retirada do ar do sistema do jogo do bicho do Rogério de Andrade no país inteiro. A organização criminosa que é comandada pelo Rogério de Andrade, ela já atua no Estado, isso é conhecimento notório, por décadas. E em dado momento, essa organização criminosa ela se cruza com o Rony Lessa, justamente num momento muito próximo ao homicídio, que aconteceu em março de 2018. E a partir dali começam conversas e tratativas para a abertura de um novo empreendimento, de uma nova casa de apostas na Barra da Tijuca, da qual o Rogério e os seus comparsas são os financiadores, e o Rony Lessa e os seus outros comparsas, por sua vez, entram para administrar esse novo empreendimento. E no mesmo dia da abertura dessa casa de apostas na Barra da Tijuca, ela foi fechada pela Polícia Militar, numa operação, e a partir dali se inicia a conexão com o núcleo de corrupção, porque a organização criminosa passa a buscar meios de desembaraçar o local que tinha sido interditado pela polícia, passa também a atuar na tentativa de resgatar as máquinas caça-níqueis que tinham sido apreendidas, algo em torno de 80 máquinas, e também de celebrar novos acordos de corrupção com diversas instâncias da polícia para que o bingo voltasse a funcionar e não sofresse o mesmo fechamento que aconteceu naquela oportunidade. E aí a operação ela passa a compreender que toda essa estrutura criminosa ela só existe basicamente porque ela é calcada em 2 pilares. É a violência, e a violência ela é notória, diversos homicídios eles são apurados, deveriam ser apurados, mas são relacionados à contravenção, e ao lado disso a corrupção. Sem essa corrupção, especialmente nesse caso na denúncia demonstrada com esferas policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, essa corrupção ela atua como alicerce para proporcionar o prosseguimento dessas atuações. E aí, nesse cenário, entram os denunciados, que são agentes públicos. O episódio da máquina de caça-níquel foi algo marcante, porque as mensagens indicaram tratativas realizadas com a 16ª DP, a Delegacia da Barra, e após um acordo em troca de um pagamento, essa organização criminosa estacionou caminhões na delegacia e de lá retirou as 80 máquinas caça-níqueis apreendidas que voltaram à atividade.
A gente teve hoje 14 presos, tá? 12 presos e presos pelo Ministério Público, pelo GAECO, pela CSI nos dias de hoje, e 2 que já estavam presos. O Rony Lessa, né, que todo mundo conhece, e o Araújo, que foi preso pela morte do Fernando Inácio, naquele crime que aconteceu lá no L ponto do Recreio. Além das prisões, foram estourados hoje pelo GAECO, pela CSI, 2 bingos clandestinos e apreendidas centenas de máquinas de aposta, um na Ayrton Senna e outro no Recreio. Mais ou menos em torno de 2018, dentro já do escopo da força-tarefa que apura os homicídios de Marielle e Anderson Gomes, foi deferida uma busca e apreensão em determinado lugar, e nesse local, um dos denunciados, que posteriormente se descobriu que era integrante de posição relevante na organização criminosa de Rogério de Andrade, esse telefone apreendido ele trouxe diversos elementos. Ele permitiu aprofundar e compreender como essa estrutura funcionava. Em paralelo a isso, diversas outras investigações, incluindo investigações de homicídio, como, por exemplo, o homicídio de Fernando Inácio, tantos outros procedimentos que têm em curso envolvendo fatos relacionados a essa organização criminosa, eles foram compartilhados pelo juízo de origem, e todo esse material compilado e compreendido de forma unificada trouxe esse entendimento que foi apresentado nas 4 denúncias. Então, essa investigação ela começou em torno de 2018 e ela foi evoluindo, demonstrando que até os dias de hoje a organização criminosa não só prosseguiu atuando, mas mais do que isso ela cresceu e se fortaleceu. Com relação ao Rogério e o Gustavo, eles estão dentre os rolos de foragidos atualmente e as diligências prosseguem na tentativa de localização. A organização do Rogério de Andrade ela não explora jogos de azar só aqui no estado do Rio de Janeiro. Até mesmo pelos próprios sistemas informatizados de exploração de jogos, ficou evidente a presença da organização em estados do Nordeste e também em estados do Sul do país. Especificamente com relação à posição da delegada Adriana Belém nessa investigação, ela foi denunciada por corrupção passiva, que é receber vantagem indevida para não fazer o que deveria ser feito enquanto agente público, no episódio da retirada das máquinas caça-níqueis da 16ª DP. Na ocasião em que aconteceu essa retirada de máquinas, a doutora Adriana ela era titular da 16ª DP, e aí, por intermédio do doutor Marcos Cipriano, foi agendada uma reunião com a Adriana Belém, Jorge Camilo, que era o policial de confiança dela, que inclusive já foi denunciado anteriormente por organização criminosa na Operação Intocáveis, e essa reunião intermediada pelo Dr. Marcos Cipriano proporcionou que Rony Lessa se encontrasse com ela, e a partir dali começaram as tratativas para essa retirada de máquinas. As tratativas elas se desenvolveram por alguns dias, até que culminou com o comparecimento dos caminhões enviados por Rony Lessa para a retirada das máquinas da 16ª DP. Posteriormente à retirada das máquinas, todo o episódio teve o seu desfecho com a cobrança dos valores devidos por Jorge Camilo, e essas cobranças elas foram repassadas a Rogério de Andrade e ao grupo dele para a realização do respectivo pagamento. O doutor Marcos Cipriano ele foi denunciado como integrante da Orcrim. Por isso que foi pedida e foi decretada desde início a sua prisão preventiva. A doutora Adriana Belém ela foi denunciada inicialmente por corrupção passiva, por um ato de corrupção passiva. Então nós pedimos, e o juiz assim entendeu, inicialmente pela decretação de medidas alternativas à prisão. Mas a partir do momento em que se vai à casa de um agente público, se encontra 1.800.000 em espécie, é evidente que o cenário muda. E por isso o GAECO requereu, ainda na parte da manhã, a decretação da prisão preventiva da doutora Adriana Belém, e o pedido foi acolhido pela vara especializada na pessoa do Dr. Bruno Rulieri. Em relação a essa apreensão, vale fazer só um breve introito, porque, primeiramente, dentro da suíte da doutora Adriana, nós encontramos cerca de R$60 mil dentro do cofre dela.
E ela mencionou que era o único dinheiro que ela tinha em casa, até ponderou com a gente que era o dinheiro que era para fazer o pagamento das contas da família, que ela não ia conseguir honrar o pagamento das contas se aquele dinheiro fosse apreendido. Eu falei para ela que estava cumprindo uma decisão judicial, não podia prevaricar e ia apreender de qualquer forma. E ela assim, afirmou categoricamente que era o único dinheiro que havia na casa. Não obstante, quando fomos ao outro quarto do filho dela, dentro de uma mala grande, nós perguntamos o que havia ali dentro. Ela e o filho mencionaram que era uma outra mala, mas era uma mala pesada. Eles disseram que não tinham como abrir, que não se lembravam da senha da mala, era com um códigozinho. E nós abrimos mecanicamente com uma faca e encontramos muitas sacolas com muitos bolos de dinheiro. E depois, nesse mesmo quarto do Gabriel, também foi encontrada uma segunda mala um pouco menor, com mais vários pacotes de dinheiro. Essa segunda remessa tinha mais ou menos R$600 mil. Com relação ao dinheiro apreendido hoje, ainda será investigada mais a fundo a origem. E, com certeza, a Polícia Civil também hoje vai lavrando flagrante, vai desencadear uma nova atuação do Ministério Público. Ficou claro na investigação que, além desse episódio, o Dr. Marcos Cipriano ele não simplesmente atuava no polo passivo intermediando o recebimento de vantagens indevidas para favorecer a organização criminosa. Mais do que isso, ele tinha interesse direto no resultado da organização criminosa. Então, a denúncia, por exemplo, ela exemplifica um episódio em que Rony Lessa inicia, depois do fechamento do bingo, diversas reuniões e tratativas, tanto com integrantes da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, para celebrar acordos permanentes de corrupção que evitassem novo fechamento do empreendimento assim que fosse reinaugurado. E todas essas reuniões elas eram reportadas e o resultado dessas reuniões eles eram aguardados ansiosamente por Marcos Cipriano, assim como pelos demais integrantes. E um outro episódio marcante também que ficou registrado na denúncia é que nas investigações relacionadas aos homicídios de Marielle e Anderson Gomes, numa das passagens foi feita uma busca e apreensão em endereços do Rony Lessa para tentativa de localização de armas. E aí foi nesse episódio que se descobriu que mais cedo, antes das autoridades policiais, familiares e pessoas ligadas a Rony Lessa estiveram no local e essas armas foram retiradas de lá e foram jogadas ao mar, dando ensejo à Operação Submersos, que os senhores já conhecem. Nesse episódio, uma viatura da Delegacia de Defraudações, que na época era chefiada pelo Dr. Marcos Cipriano, também foi flagrada nesse imóvel, sem nenhuma justificativa para ali estar. Não era atribuição da Delegacia de Defraudações atuar nas investigações da Força Tarefa, nem tampouco os fatos apurados relacionados a esses homicídios têm ligação com defraudações, mas essa viatura esteve presente no local, foi flagrada no local e, posteriormente, as investigações indicaram esse relacionamento entre o delegado e Rony Lessa e os seus demais comparsas. Para deixar bem claro que o empreendimento do Quebra-Mar, ao menos logo após a morte da Marielle, foi o primeiro de algo que expressamente eles disseram que seria e deveria ser uma parceria duradoura. Porém, vem a prisão de Rony Lessa e aí o desenvolvimento desses planos ele sofre uma interrupção. Mas a ideia inicial era essa associação, essa integração para a expansão das atividades de Rogério de Andrade na região da Zona Oeste, com a participação relevante e direta de Rony Lessa e das pessoas que ele trouxe para dentro dessa organização. O quadro Juridiquês simplifica a linguagem do direito para você. Hoje você vai ficar por dentro do significado da palavra réu. Confira! Justiça acolhe denúncia e jovem se torna réu após esfaquear jornalista. Fonte Portal R7, 3 de maio de 2022. Réu. Você sabe o que significa? Réu é o indivíduo que está sendo processado numa ação civil ou criminal. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. E chega ao fim mais um MP Cidadão.
não deixe de acessar o canal do MPRJ no YouTube e as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo para acompanhar outros conteúdos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas principais plataformas de áudio. Eu te espero no domingo que vem. Um forte abraço, até mais! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.